Fala, fofa! Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de cripto mais por menos 400 bilhões de anos. E hoje a gente vai falar sobre o maior risco que nós temos como investidores de mercado de risco. Nesse vídeo eu quero explicar em 3 passos como funciona o dinheiro que o Banco Central americano imprimiu e se de fato ele está imprimindo dinheiro e adicionando dólares em circulação como o mundo está pensando. Como funciona os dois dinheiros, os 2 dólares existentes que talvez você não conheça. E o sinal que surgiu, começou há 3 semanas atrás, que aumentou muito a probabilidade da gente viver uma recessão global. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, deixa o seu like, compartilha com teus amigos e tamo junto. Então, nós temos 2 tipos de dólares. Isso é uma coisa que causa uma confusão muito nas pessoas. O dólar base, pessoal, é aquele dólar que fica em fundo de reserva monetário. Ele basicamente é o dólar interbancário. Ele é um dólar que só aparece em transações entre bancos. Já o outro dólar, o dólar M2, ele é um dólar que é aquele que a gente utiliza no varejo, que é no dia a dia mesmo, pagar contas e assim por diante. Que é aquele dólar que fica na tua conta bancária, aquele dólar que tu utiliza. Então o dólar de varejo, ele é um dólar muito mais rápido. Ele tem uma liquidez muito maior e uma quantidade muito maior. Só que muita gente acredita que o Fed, Banco Central Americano, ele imprime dinheiro e coloca em circulação, mas não é verdade. Muitas vezes ele imprime dinheiro, mas ele fica apenas na primeira camada, na camada de fundo de investimento, para comprar ativos. Como aconteceu, por exemplo, lá no Covidão. Muita empresa precisando de ajuda, muita empresa se manteve artificialmente, economicamente saudável, entre aspas, porque o Banco Central americano usou esse fundo de reserva para comprar várias ações de empresas zumbi, que a gente chama. E olha só que interessante, se fosse realmente o Banco Central que imprimisse esse dinheiro em circulação, por que esses 2 gráficos eles vão em direção oposta, né? Então nós temos agora nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, o dinheiro base, ele vem caindo nos últimos 10 anos e agora teve um pico de alta por conta do Covid. E o dinheiro M2, que é o dinheiro circulante, ele sempre esteve numa crescente, né, econômica, que é esse dinheiro que a gente utiliza para pagar bens e serviços. E aí o que acontece quando o governo passa por alguma crise, por exemplo, uma guerra, que como está passando agora com a Rússia e a Ucrânia, ou após a pandemia, o que o governo faz em situações em que a economia está fragilizada? Bom, ele simplesmente emite dívida, que é conhecida como tesouro. No caso dos Estados Unidos, o tesouro americano, que aqui no Brasil a gente conhece como tesouro direto, e ele faz isso para tentar captar a liquidez do mercado M2, que é o mercado com os dólares em circulação. Ele consegue fazer isso através da promessa de uma dívida onde ele vai pagar no futuro com juros. Então, por exemplo, chega o governo está passando por um aperto financeiro, eles vêm para a população, pedem esse dinheiro, a população empresta esse dinheiro na troca de receber o dinheiro de volta num vencimento de 2 anos até 30 anos ou mais, com uma quantidade determinada de juros adicionais. Então é como se a gente fosse emprestar o nosso dinheiro para o governo e receber um lucro no futuro para isso, já pré-estabelecido. É assim que funciona a venda da dívida, por exemplo, de um governo para a população. Porque o maior montante, como vocês viram no gráfico do M2, o maior montante está no dinheiro em circulação. Então, para ele conseguir retirar esse dinheiro de circulação, o governo simplesmente oferece esses títulos de dívida para a população acaba trocando com a promessa de rentabilidade fixa e de uma forma mais segura, né? Até porque os títulos de governo eles são mais seguros, a dívida do governo geralmente é mais seguro, e basicamente eles conseguem drenar, tirar dinheiro de circulação através desse sistema, que é um sistema praticamente deflacionário. Por isso que vocês conseguem ver que no Brasil, como o Brasil começou a levar a taxa de juros antes dos outros países e começou a pagar o rendimento para quem comprasse títulos do governo brasileiro antes e pagando numa quantidade muito maior, muito acima do que outros países, eles conseguiram vender mais dívida para outros. Por isso que nós estamos nesse cenário mais deflacionário, um cenário de queda da inflação. E quando esse investimento de baixo risco está atrativo, o Bitcoin sofre. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas trocam ativos, muitas pessoas têm imóveis, muitas pessoas têm ações de empresas, criptomoedas, eles trocam esses ativos, né, especulativos por dólar, e esse dólar ou real eles trocam por essa dívida, né? No caso, os americanos trocam por dólar, nós trocamos geralmente por reais. Tem um negócio, e se esse dinheiro que o pessoal tá dando pro governo não for suficiente, o que eles fazem? Aí eles recorrem para os bancos centrais menores, para bancos menores. Só que daí tem um detalhe, como o banco já possui uma conta geral do Tesouro
Tesouro, ele simplesmente consegue fazer essa compra diretamente sem passar pelo varejo ou sem passar por pequenos empresários ou empresários em geral. Então esse dinheiro ele não aparece para nós em circulação. Bom, e aí acaba o dinheiro da população, recorrem para o Banco Central e aí o que acontece? Insolvência com os bancos. Por quê? Porque para o banco emprestar dinheiro para o governo ou comprar títulos do governo, ele simplesmente pode deixar de não conseguir dar garantias de pagamento para as dívidas que ele emitiu para os seus clientes. Por exemplo, quando você compra um CDB, você está emprestando o seu dinheiro que está parado no seu banco ou numa poupança da vida, né? Você está pegando esse dinheiro que está parado dentro, emprestando para o banco utilizar esse dinheiro. Só que chega um momento em que se os bancos precisam ajudar o governo e eles não tiverem solvência, ou seja, eles não tiverem dinheiro suficiente para conseguir pagar e quitar todos os empréstimos que eles fizeram para os clientes deles, eles simplesmente ficam insolventes. E aí é que tá o nosso terceiro elemento desse vídeo, que é, há 3 semanas atrás apareceu um sinal que só aconteceu no Covid e na grande crise de 2008. Isso aí é assustador. Cara, assustador pra caralho, velho. E na verdade, eu quero mostrar o seguinte. Existe uma ferramenta do Fed onde ele faz a recuperação de bancos. Como ele faz isso? Na verdade, o Fundo de Reserva Monetário dos Estados Unidos, ele não pode diretamente ajudar bancos internacionais ou diversos bancos internacionais. Ele o faz através de uma manobra com o Banco Suíço. Tu sabia disso? Ah, sempre tem uma picuinha, né? Sempre tem. Uma picaretagem. Então, o Fundo de Reserva americano, ele tem conta no Banco Suíço, e o Banco Suíço tem conta com o Fundo de Reserva americano. Então, alguns bancos, como o Credit Suisse, que está passando aí por uns perrengues nas últimas semanas ali na Europa, ele é um dos bancos que começou a pedir dólares emprestados para o Banco Suíço. Aí, como é que o Banco Suíço faz para pegar e emprestar esses dólares, né? Ele simplesmente tem uma conexão direta, uma conta direta com a Reserva Federal dos Estados Unidos e simplesmente envia francos suíços em troca de incentivos e juros com os dólares emprestados e o faz através de um leilão semanal na quarta-feira. Então toda quarta-feira existe um leilão onde os bancos menores eles podem solicitar ajuda e apoio para esses bancos maiores. Então isso acontece toda vez que tem um cenário de crise. Aconteceu lá em 2008, aconteceu agora no Covid 2020, que começaram a surgir alguns bancos anônimos, porque essa é uma manobra que eles não colocam qual é o banco que pede esse dinheiro emprestado, e simplesmente a cada semana, desde 3 semanas atrás, a gente vê uma quantidade cada vez maior de pequenos bancos pedindo socorro para não quebrar. E isso é completamente assustador. Eu puxei então um relatório aqui, olha só que interessante. Nós temos um relatório aqui do Banco Suíço, onde mostra os tais dos leilões. E nós temos, há 4 semanas atrás, iniciada um banco solicitando apoio financeiro de 20 milhões de dólares para aguentar a insolvência. Porém, de 3 semanas para cá, se agravou demais. Agora já são 17, praticamente, entidades bancárias solicitando cerca de 11 bilhões de dólares emprestados para tentar, supostamente, resolver pendências e problemas de insolvência dos seus clientes. Então, você vê que semana após semana, aumentou-se em uma grande escala o número de bancos participantes desse tipo de leilão para pegar dólares emprestados do Fundo Monetário americano. E comparando com o último crash dos mercados no período da pandemia, uma semana após, ali no dia 18, uma semana após o crash dos mercados, no dia 18, começou a vários bancos, várias entidades bancárias a solicitar e participar do leilão e solicitar dólares emprestados. Vejam que nós tivemos uma sequência aí de várias semanas consecutivas com uma quantidade bem grande de banqueiros, e isso não chegou nem perto do valor do total de bancos que solicitaram empréstimo essa semana. É muito maior, né? É muito maior. E se a gente voltar no período do grande crash americano, do subprime, nós tivemos, olha só que interessante, a última vez que nós tivemos 17 bancos solicitando cerca de 11 bilhões de dólares em empréstimo, foi exatamente na grande crise global que aconteceu em 2008 até 2009. E quando eu falo dessa quantidade de bilhões, né, pode ter gente que acha que é poucos bilhões e tudo mais, mas pensam, é muito mais, uma quantidade muito maior de bancos precisando de ajuda agora e de dólares emprestados do Banco Central americano, diretamente com o Banco Suíço, provavelmente porque a situação está ficando muito complicada. O risco de insolvência está bem grande e pode que em qualquer momento algum banco quebrar. Imagina, Thiago, esse ano ainda um banco grande quebrar, um banco suíço.
Pra nós que somos investidores, Caralho. seria um cenário terrível. Seria terrível, velho. Seria terrível. Então, esse é o risco que nós estamos vivendo, pessoal. Por isso que eu acho importante ficar majoritariamente vendido, aproveitar o período de baixa para se proteger, para trabalhar bastante, para tentar converter dólares, né? Ficar acumulando poucos dólares, porque nós estamos numa situação de falta de dólares em circulação, e isso vai fazer com que, se a inflação precisa ser controlada, tem que acontecer o efeito de deflação, que é a redução de circulação de dólares M2 nos mercados. Por isso é muito importante que vocês entendam o risco que é de você estar exposto em ativos voláteis agora. Nós estamos num ambiente em que, para a maior economia do mundo conseguir conter a inflação, ele inevitavelmente precisa fazer um enxugamento de dólares em circulação. Mas o que me chamou a atenção é que é tão desesperador o cenário atual que é a terceira vez, acho que na história, que acontece que os títulos de dívida de curto prazo, de 2 anos, eles estão pagando um rendimento maior do que os títulos de longo prazo. E quando isso acontece, é uma inversão da curva de juros. A gente chama de inversão da curva de juros porque geralmente o governo, para ele pagar por um período mais longo de tempo, ele vai querer entregar um juro maior para o investidor por conta do risco. Mas quando ele está pagando muito mais para um vencimento de curto prazo, isso significa que ele está praticamente aí querendo dar dinheiro, tentar rentabilizar o máximo possível para tentar captar o máximo de investidor possível. Por isso, eu acho que é muito cedo ainda a gente falar em bull market. Eu acho que vai demorar muito ainda para que esse cenário e essa balança consiga voltar a um ponto de equilíbrio de novo e a gente consiga se sentir confortável de usar esse dinheiro escasso, né, que cada dia que passar vai ficar mais escasso, utilizar em mercados de risco, por exemplo, dentro de um ambiente de expansão econômica, né? Bom, ficou evidente que a gente tá vivendo história, né? E todas as vezes que isso aconteceu, a sequência, depois do desastre, veio a paulada. Paulada pra cima, dinheiro jorrando. Então a gente também tem que olhar com olhos de oportunidade aí, com cautela, para saber investir na hora certa. Exatamente. Quando o Banco Central começar, o sistema interbancário começar a imprimir dólar de novo e a gente voltar a uma fase de expansão econômica, todo mundo que está vivendo essa fase de crise vai acabar se beneficiando, né? Mas ainda é muito cedo para se aventurar. É muito cedo para se aventurar. Certo, fofas? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande abraço. Deixa o like, compartilha com teus amigos e tamo junto.